Olá, irmãos, mais uma vez estamos aqui diante da palavra do Senhor. Chegamos aí no penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo. Quero primeiro aqui mandar um grande abraço, um beijo grande aí para o nosso querido irmão Rafael, que está lá em Pernambuco, está se tratando da Covid aqui. Irmão, nós estamos orando pela tua vida. Fica firme aí, ora daí que a gente está orando daqui. O Senhor tem cuidado da tua vida, viu? E o Senhor sempre tem o melhor para a gente. O mais importante, seja a gente dentro do hospital, seja a gente fora do hospital, em todas as circunstâncias, a gente só precisa ter convicção de uma coisa: que o nosso nome está escrito no livro da vida, que nós estamos salvos em Cristo Jesus. Essa é a única preocupação que nós devemos ter. Se ficarmos doentes, se tivermos saúde, tudo isso é efêmero. Mas tenha convicção aí, meu irmão, de que tua vida está na mão de Jesus. E aí o que vier, virá. Deixa vir o que vier. Mas nós estamos orando pela tua vida, estamos intercedendo pela tua vida. Nossa igreja aqui, a Missão Batista em Galo Branco, está orando pela tua vida. E em breve a gente quer notícia aí do irmão fora do hospital, tá bom? Para a gente agradecer a Deus juntos aí por essa vitória, por Ele ter te sustentado aí nesse deserto. Nós estamos orando pela sua vida, tá? Beijo grande aqui da nossa igreja para o irmão. Vamos a 2 Timóteo capítulo 3, quando nós podemos ver aqui um apóstolo idoso, extremamente experiente, escrevendo uma carta muito contundente, muito sincera, que expressa tudo aquilo que está no seu coração, em relação a um jovem que ele considera uma das pessoas mais importantes na vida dele. O apóstolo Paulo considerava Timóteo como um dos amigos mais chegados, o filho. E ele escreve essa carta como um pai fala a um filho. E aí a palavra do apóstolo Paulo para aquele jovem e para nós também, nessa segunda carta, é que nós possamos ser fortes, corajosos e perseverantes na palavra, na doutrina. Fortes, corajosos e perseverantes. São virtudes do crente que anda com Jesus, daquele que entregou a sua vida a Jesus. Porque são bênçãos que o Espírito Santo nos dá. Nós vivermos uma vida com um caráter forte, nós vamos ver aqui, que não fica oscilando, coragem, que a gente vê isso na pessoa do apóstolo Paulo, e perseverança, que é uma marca do discípulo de Jesus. Ele começa dizendo aqui, assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Como a gente já tem falado há algum tempo aqui na igreja, últimos dias na Bíblia não significa que Jesus está voltando hoje. Últimos dias vai desde a ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou e subiu, até o dia da sua volta. Esse período é chamado de últimos dias. Então a igreja primitiva viveu nos últimos dias, a igreja da Idade Média viveu nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias, e os últimos dias só se encerrarão quando Jesus voltar. Então ele vai dizer: sabe, porém, isso, que nos últimos dias, quer dizer, hoje, sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui tem uma coisa importante para nós, nessa palavrinha, quando ele diz que virão tempos trabalhosos. Na verdade, aqui a palavrinha grega que vai explicar isso muito bem, fala de tempos perigosos, tempos extremamente violentos. Ela aparece poucas vezes, essa palavrinha, no Novo Testamento. Mas Mateus, lá em Mateus capítulo 8, no verso 28,
naquele encontro de Jesus lá, quando ele está chegando em Gadara, que ele encontra dois endemoniados gadarenos, extremamente violentos e ferozes. O termo grego usado ali é o mesmo termo usado para esse tempo aqui. Então ele vai dizer: sobrevirão tempos perigosos, violentos. Não é novidade para ninguém aqui da missão de que a vida com Jesus não é fácil. Quando o nosso barquinho, quando nós entramos no barco de Jesus e vamos para o mar, ele não nos garante uma navegação serena, uma viagem serena. Não, pelo contrário. Ele fala que vão vir tempos difíceis. A grande questão é que ele está no barco. Ainda que por fora vá batendo tudo, Jesus está no barco. Jesus está no nosso barco. É isso que faz a diferença e é isso que faz toda a diferença na nossa trajetória. Então Paulo vai dizer para Timóteo aqui: olha, Timóteo, vão vir tempos difíceis, aí tempos muito perigosos, perseguição. Paulo estava vivendo isso, Como a gente disse ontem, o Nero tinha começado uma perseguição contra os cristãos, E aí a gente vai ver na história que ele queimava os cristãos para iluminar os jardins do seu palácio em Roma. Ele mandava matar muitos. Primeiro que ele era louco, Segundo, que ele colocou nos seus propósitos de perseguir a igreja de Jesus. Então Paulo já está falando sobre isso. E aí no verso 2, do verso 2 até o verso 9, Paulo também vai dizer quem vai causar isso. E ele vai dizer que vai deixar aqui um currículo, porque haverá homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos. E aí ele vai colocar todo o currículo desses camaradas que vão fazer o tempo da igreja ser um tempo violento e perigoso. Homens voltados somente para o seu ventre. Então ele vai até o versículo 9, como você leu aí, ele vai até o versículo 9 dando o currículo desses homens. Ele vai traçar ali, vai delinear o caráter dessas pessoas. É claro que a gente sabe, esse apóstolo Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 11, que Satanás, ele inclusive, os seus anjos se transformam em anjos de luz e enganam a muito, e se possível fora, até os crentes. Mas nós temos a palavra do Senhor, nós temos o Espírito Santo na nossa vida, que não nos deixa ser enganados por Satanás e pelos seus demônios. Então aqui Paulo vai dar o currículo desses homens, pessoas que eram voltadas para o confronto com o Evangelho, para impedir o avanço do Evangelho. E ele vai dizer aqui, vai falar a respeito de Janes e Jambres, no verso capítulo 3, no verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade. Janes e Jambres, o único lugar na Bíblia que fala de Janes e Jambres é aqui, mas também nós temos a tradição dos judeus que colocam Janes e Jambres como aqueles magos, aqueles mágicos que fizeram um confronto com Moisés lá diante de Faraó. Quando Moisés fazia um milagre, eles também faziam uma outra magia lá. E é claro, eles foram vencidos por Moisés e Arão. Então, a gente tem esse texto aqui que não entra em detalhes, mas a gente também tem a tradição. Nós não cremos na tradição como doutrina, na tradição dos hebreus, mas nós temos muitos livros históricos, por exemplo, no Novo Testamento,
O mais conhecido deles é do judeu Flávio Joséfo, que é um historiador daquela época e que ajuda muito a gente a entender o que está por trás da cortina de muitos textos da palavra do Senhor. Não tem o caráter doutrinário, né? Não tem o caráter canônico, mas são textos de valor histórico e que nos ajudam a entender, por exemplo, nesse caso aqui, Janes e Jambres, eles são relatados aí no Talmud, no Targum, em alguns manuscritos aí antigos, que se colocam esses camaradas como aqueles que faziam um confronto ali com Moisés. Outra tradição diz que, inclusive, aí a gente não tem como comprovar isso, é uma outra linha, né, que alguns estudiosos defendem, de que eles foram vencidos por Moisés, mas se converteram ao judaísmo para poder atrapalhar a caminhada do povo judeu, e inclusive lá quando eles constroem a serpente de bronze, foram estimulados por Janes e Jambres. Mas isso aí é conjectura. O que fica para nós é que Janes e Jambres causaram muita dificuldade para Moisés, para o profeta do Senhor. Mas é claro, Moisés venceu, mas esses camaradas que Paulo está falando aqui, essas pessoas do período de Timóteo, esse currículo desses homens que ele dá aqui, são pessoas que, assim como Janes e Jambres, tentaram impedir o avanço do povo para a liberdade, para sair da escravidão do Egito. Esses camaradas aqui no tempo de Timóteo também vão tentar fazer isso. E é claro, isso se estende até nós. Nos nossos dias hoje nós podemos ver isso. E no verso 10, ele começa falando assim: tu, porém. Essa é uma marca da carta de Paulo a Timóteo. Paulo fala praticamente 4 vezes, tu, porém. Ele vai fazendo uma narrativa, mas chega para Timóteo e diz: olha, tu, porém, você, porém, persevera na doutrina, permanece na palavra da verdade. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos, capítulo 12 também, né? Quando nós sofremos as pressões do mundo para nos tornarmos como o mundo, Paulo vai dizer: não tomem a forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, não recebam a forma do mundo, não seja como as pessoas do mundo. É claro aqui que não é questão do planeta, né? Todos nós somos do mundo, ninguém aqui é de Marte, mas o que ele está falando aqui é do sistema mundano, caído, controlado pelo diabo. E a gente vê muito isso, né? E o que Paulo vai dizer: não vos conformeis com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. E é isso que ele diz para Timóteo: tu, porém. Os outros estão fazendo, mas tu, porém. Os outros estão enganando, os outros estão preocupados com si mesmos, os outros são avarentos. Tu, porém, você vai viver diferente. É uma palavra muito oportuna para nós, muito oportuna para nós. Estamos vivendo nos padrões do mundo, nós estamos fazendo aquilo que o mundo faz. Dizem que o mundo entrou na igreja. O mundo nunca entra na igreja, porque a igreja são pessoas, o mundo entra nas pessoas. A questão aqui é: nós estamos com o coração mundano, preso às coisas desse mundo? É essa pergunta que eu tenho que responder, é essa pergunta que você tem que responder. O teu coração é um coração mundano, você está preso às vaidades desse mundo, você está preso às coisas materiais desse mundo. Então quer dizer que o mundo tem grande poder sobre a sua vida. E é isso que Paulo vai dizer a Timóteo: tu, porém, você não. Persevera na palavra, persevera naquilo que você aprendeu comigo, disse o apóstolo Paulo. Paulo se coloca ali como uma referência. Nós sabemos que não é arrogância dele, não. Paulo é referência para nós, é exemplo para nós seguirmos. Então, rejeita as coisas profanas, rejeita as coisas mundanas,
Não seja como todo mundo, não faça como todo mundo, não fale como todo mundo, não se vista como todo mundo, que a tua linguagem seja uma linguagem diferenciada da linguagem do mundo, não por arrogância, não por soberba, por orgulho e vaidade, mas porque Jesus transformou a tua vida. Tu, porém, ele diz a Timóteo, persevera na doutrina, no modo de viver, na intenção, na fé, na longanimidade, no amor e na paciência. Está todo mundo estressado aí fora? Você não. Pede o Espírito Santo para te dar paciência. No verso 15, eu quero falar para você que tem criança em casa, tem criança aí sob sua responsabilidade. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. E que desde a tua meninice, a tua infância, sabes as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo. Que desde menino, Timóteo conhecia, ele aprendeu cedo a conhecer a palavra que o levaria a ser sábio e o conduziria à salvação. A coisa mais importante na vida de uma criança é quando ela aprende a palavra. Como a gente tem visto pais pagarem para ver. Nessa semana passada, eu pedi que os responsáveis atentassem para o trabalho que os professores estão se esmerando, os professores do Casulo, estou com aqui a camisa do Casulo de 10 anos, do Ministério Infantil, e eu pedi aos pais, dê atenção, porque os professores estavam fazendo as atividades, a live com eles, e aí nós tínhamos a presença de 1, 2 crianças. Não deixe teu filho, teu neto, teu sobrinho se afastar desse contato com a palavra do Senhor. É muito curto nesse tempo de pandemia, mas o trabalho que os professores têm feito vai refrescar a mente deles em todo esse período aí de isolamento, de afastamento da igreja, de afastamento do Ministério Infantil, do trabalho que eles fazem. Então, não deixa teu filho esfriar, não. Coloca teu filho ali na palavra do Senhor, leia a Bíblia com ele em casa, faça essa devocional com ele, coloca ele sentado do teu lado. Você vai ver que eles captam exatamente tudo aquilo que é dito. Eles entendem perfeitamente o que foi lido e eles entendem perfeitamente o que eu estou falando aí. Então faça como Lloyd, como Eunice, a avó de Timóteo e a mãe de Timóteo. Coloque uma criança no caminho do Senhor. Faça isso. Se você tem crianças vizinhas, quando voltar, leva-os para o casulo, o lugar de transformação, ou então coloca eles assistindo a live e participando. Amém, querido? É uma palavra muito séria para nós. E ele vai terminar dizendo, falando a respeito da Escritura. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, para que seja perfeito. A doutrina da palavra, a Escritura sagrada, ele vai dizer aqui que ela é apta para conduzir a salvação, a fé, na nossa caminhada espiritual e também na nossa conduta, andando e caminhando por aqui. Como disse o padre Martinho Lutero, reformista, nos seus 5 solas, dos seus 5 somente. Uma ele fala sola scriptura, somente a Escritura. É a palavra que te sustenta, é a palavra que nos corrige, nos corrigir é nos podar, é a palavra que tira os nossos carrapichos como ovelhas, é a palavra que nos santifica, é a palavra que nos fortalece, é a palavra, ela tem poder para resolver tudo aquilo que a nossa alma, que a nossa mente precisa. E o resumo desse texto aqui, do apóstolo Paulo,
que ele clama para Timóteo e que o Espírito Santo clama para mim e para você. Persevera, persevera na palavra, persevera e permanece na doutrina da verdade. Então, querido, fica firme, ser forte e corajoso. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Amém. Deus te abençoe.